Gente santa de Deus, deixa eu fechar a porta aqui do meu estúdio. Vamos lá, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre missões e o texto que eu quero trazer hoje para vocês é Vivendo a Grande Comissão em Missões. Como é que você pode viver a grande comissão no campo de missões? O texto base que eu já estou trazendo aqui em vários vídeos, né? Eu já tenho vários vídeos que eu estou já numa sequência. Eu estou trazendo para você esse aqui de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai falando de missões e tomando tereré, tá bom? Ao pessoal do Nordeste aí, de sei lá, de São Paulo, que não é muito de tomar tereré, nem mate, nem chimarrão, nem nada, vocês já vão aprendendo aí a questão cultural, isso no Brasil, porque aqui no Mato Grosso do Sul, aqui no Paraguai, nós estamos aqui na fronteira, né? Então Mato Grosso do Sul, o próprio Paraguai é muito tereré. Se você for lá pro Rio Grande do Sul, você vai tomar chimarrão, tá? E é assim, e eu vou aqui falando de missões, nós vamos falando de missões, eu vou tomando meu tereré aqui, e essa erva tá muito boa, viu? Essa erva aqui é a erva mate, e ela vem com, é uma erva comprada aqui no Paraguai, ela vem também com gosto de menta, irmão, isso aqui é muito bom. Vamos lá. Bom, o texto que nós fizemos a leitura, esse texto ele vai falar sobre você pregar o evangelho do reino. E teve um vídeo atrás que eu falei sobre isso aí, que a palavra pregar aqui nesse texto aqui, desculpe aqui, eu não trouxe original, não vou ficar falando de original, porque no original hebraico, não sei o quê, porque eu nem entendo de hebraico nem de grego. Eu estava fazendo uma pesquisa num livro que fala sobre contextualização, e eu fui também estudar um pouco a tipologia dessa palavra, e aí puxando aí em dicionário e tanta coisa, fazendo estudos mais apurado, e a gente vai chegar a essa conclusão, que essa palavra aqui, quem quiser estudar um pouco mais, pode procurar e pesquisar Mateus 24:14, essa palavra pregar, tá? E volta a dizer, não vou ficar falando aqui de grego, de hebraico, desculpe aqui, tá? O pessoal que tem entendimento aí profundo disso aí, pode até nos ajudar. Se vocês quiserem nos ajudar, falar um pouco dessa tipologia e colocar na descrição, vai ser benção aí para nós, tá? Pode colocar até um estudo, tá? Se você quiser escrever um estudo aí para ajudar os outros irmãos, coloca tipologia, fala do grego, do hebraico, diz o que significa, coloca todos os significados da palavra, coloca aí na descrição que vai ser benção. Mas certo é que essa palavra, ela quer dizer o seguinte, é você anunciar de modo que possa ser compreendido, aonde as pessoas possam compreender. E nós estamos falando aqui de viver a grande comissão. A gente entende Mateus capítulo 16, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Compreendemos isso. Devemos ir e pregar o evangelho. Amém? Mateus 28 vai nos falar o seguinte: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, e aí novamente manda ir, e fazer discípulo a todas as nações. Nações a gente entende que não é país, não está falando de Bolívia, Paraguai, Brasil, Argentina, etc. Mas nações, aqui em Mateus 28, está falando de povos, está falando de etnias diferentes. E aqui entra você que aí é bem apegado aí a querer viver, tem essa chama no coração. O Brasil tem um número grande de etnias dentro do Brasil que não tem a presença do evangelho. Não tem uma igreja, não tem ninguém pregando, não tem ninguém trabalhando na tradução da Bíblia para esses povos, e é dentro do Brasil. Enquanto isso, em muitos lugares, existe cidades onde as igrejas, tem a igreja igual o Rio de Janeiro lá, que cada 100 metros tem 3 igrejas, entendeu? Tem 3 salãozinhos assim, com um monte de igreja, o povo se pegando aí, para poder um pegar um membro do outro. Acaba ninguém nem evangelizando, né? Uma vez uma missionária falou isso: o grande problema dos grandes centros é isso. Tem muitas igrejas,
As pessoas ficam mais trabalhando para pegar um membro da igreja do outro, vai lá para chamar o pessoal, coisa e tal, e ninguém evangeliza. Você não acha mais quase ninguém evangelizando. Então essa é uma realidade dessas grandes cidades, né? Mas o Brasil tem as comunidades indígenas que não têm a presença do evangelho. E Jesus falou, está sobre nós essa comissão, essa ordem. Não é um pedido, é uma ordem. Ide e fazei discípulos a todas as etnias. Para que você possa entrar numa etnia, você tem que romper uma barreira cultural. Você está no seu ambiente, você aqui, deixa eu escolher aqui um lugar aqui. Você que é da Bahia, você está num ambiente cultural, e aí você está aqui no seu ambiente, você tem uma forma de falar, você tem os seus valores, o seu português com seu sotaque baiano, tem a comida que você come e etc. E a forma, de forma geral, que você vive, como é que você se relaciona, aquilo que você acha que é certo, errado e etc. Blá, 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 blá. Todo o sistema do ambiente cultural normal. Para que você possa fazer discípulo em outra etnia, você deve sair desse seu ambiente de cultura, você vai em direção a um outro ambiente cultural, você cria conexão com aquele, você tem que adentrar aí no meio desse ambiente. Para isso você tem que falar o idioma, muitas vezes fala outro idioma, você tem que falar o idioma deles, você tem que compreender como é que a mentalidade, como é que eles estão pensando, a forma deles pensar, e aí compreender a cosmovisão, né? A forma de eles estarem vendo o mundo, cosmovisão. E aí você também tem que se aculturar. O que é o aculturar? Você adaptar a cultura deles. Então quando começa a haver esse parelhamento de você com a cultura local, e você começa a se aproximar ao máximo das pessoas, falando como eles, no idioma deles, sentando com eles, comendo como eles comem, conversando com eles, né, compartilhando o mesmo ambiente cultural deles, aí você começa a pregar o evangelho. E a Bíblia diz aqui nesse texto, deixa eu abrir aqui o texto, que o meu celular apagou. O texto diz assim: quando este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então você agora está vivendo, testemunhando através da sua própria vida, e é uma forma deles poderem ver o cumprimento do evangelho através da sua vida. Então, a todas as nações, ou seja, você está ali dentro, é uma etnia que está sendo alcançada. Irmão, isso não é fácil. O trabalho missionário transcultural não é brincadeira. Tem que se haver uma abnegação, uma entrega genuína. Não é uma coisa que você coloca uma mochila, faz uma mochilada gospel lá, coloca uma mochila nas costas, compra uma passagem para ir para um lugar, vai lá e tira umas quantas fotos e diz que é missionário e volta para casa para ficar contando história aí. O resto do ano contando história, entendeu? Aí você espera outras férias suas para você fazer outra mochilada gospel no campo missionário, vai lá, passa 15 dias lá, tira mais umas quantas fotos e volta de novo para contar o resto do ano contando. Não é isso. É uma entrega de vida. Você entrega a sua vida, você abre mão de um monte de coisa para você poder viver. Você entregar a sua vida em prol daquela comunidade, em prol daquela etnia. É uma entrega. Jesus fez isso. Por isso que Jesus é o nosso missionário maior e o exemplo disso. Ele deixa o seu ambiente de glória, ele há uma entrega para ele viver o propósito do Pai. O missionário vive isso. Essa é a vida do missionário. Então, quando você está nesse ambiente, você adentrou a esse ambiente, você tem que compreender os sistemas de valores deles. E às vezes o sistema de valores, muitas vezes, o sistema de valores de uma determinada comunidade não é igual ao seu. Tá? Vou dar um exemplo. Eu estava vendo um canal, eu gosto de acompanhar um canal de um irmãozinho que mora na África, Moçambique. Então, ele estava comentando que quando ele sai de um lugar, de uma comunidade daquela, que toda cidade tem uma comunidade, um povo, né, uma etnia. Então, quando ele sai daquela comunidade e ele vai muitas vezes visitar uma outra comunidade, o que ele tem que fazer primeiro? Ele tem que procurar
a casa do líder local. E a partir do momento que o líder local dá autorização para você andar ali, aí você pode andar e visitar as pessoas. Se você simplesmente entrar naquela comunidade sem falar com o líder local, aquilo ali é um desrespeito à liderança local. E você vê que isso não acontece aqui comigo. Eu tô aqui na cidade, nessa cidade aqui, ó. Aí eu saio daqui e vou lá para outro bairro ali e vou lá. Simplesmente vou, eu tenho liberdade, tá? Eu saio aqui dessa minha cidade aqui, pego meu carro, pum, e viajo aqui, 15 quilômetros, tem uma cidadezinha chamada Sangapuitã, aqui perto. Vou para lá, né? E entro na comunidade, volto, ando, coloco gasolina, vou no mercado, compro alguma coisa, visito alguém, posso visitar um irmão. Aí eu entro para dentro do Paraguai, e Sangapuitã tá bem na fronteira, né? Do lado do Brasil se chama Sangapuitã, do lado do Paraguai é Sanhapuitã. Só muda um pouquinho a pronúncia, né? Mas é quase a mesma coisa. Mas é igual aqui a nossa cidade. É uma cidade só. Do lado do Brasil se chama Sangapuitã. Do lado do Paraguai, Sanhapuitã. Então, eu vou. Agora, lá em Moçambique não funciona assim. Então eu vou daqui, vou para lá, eu tenho que procurar o líder local, falo com o líder local, e aí ele me dá autorização para eu. Isso é o sistema de valores que eles têm local. Eu não posso romper isso aqui. Eu não posso dizer, mas lá no Brasil não é assim. É no Brasil, filho. Tá? Então você tem que compreender o sistema de valores locais. Do que as pessoas elas valorizam, do que elas gostam e do que elas não gostam, o que elas acham certo e o que não acham certo. E você tem que viver isso aqui. O tererezinho tá bom, viu? Meu Deus do céu. E esses dias tem feito calor. Tô tomando bastante tereré. Então, quando você entra nesse ambiente, você vai pregar o evangelho. Claro que você vai começar a anunciar o evangelho para as pessoas locais. Você vai começar a falar de Jesus para as pessoas. Você vai começar a comunicar o evangelho. Para que haja uma comunicação, precisa-se da linguagem. A linguagem primeira é o idioma local. Não adianta eu chegar num lugar onde o povo só fala adioreu e eu querer pregar o português e eu achar que a pessoa tem a obrigação de aprender o meu português. Para entender o que eu estou falando, porque o brasileiro está trazendo o evangelho do Brasil que transforma a vida. O adioreu que se vire para poder aprender o português e entender o que eu estou falando. Não é correto isso. Isso não é grande comissão. A grande comissão é você, como missionário, adentrar, você aculturar, você a obter a cultura daquela pessoa local, aprender o idioma daquelas pessoas e assim vai por diante, né? Então, aqui nós trabalhamos aqui na nossa fronteira e nós temos um problema seríssimo da nossa fronteira aqui. Como nossa igreja está do lado do Paraguai, nós temos o problema sério do choque cultural natural que nós temos aqui. Por mais que é uma cidade só, mas nós temos constantemente esse choque de cultura. Então, teve um culto aí atrás que o meu irmão, ele mora lá dentro do Paraguai, né, 200 quilômetros para dentro. Ele veio pregar na nossa igreja, trazer uma palavra. Então, quando ele começou, minha cunhada pregou em espanhol e ele, quando foi pregar, ele falou para pregar em português. E aí ele pediu para os irmãos paraguaios, pediu, por favor, a autorização para ele pregar em português. Ele falou, faz tempo que eu não prego em português, eu só prego em espanhol, mas eu queria pregar em português. E eu peço aos irmãos permissão para eu pregar em português. Por quê? Porque a igreja está dentro do Paraguai. Só que o choque de cultura aqui é tão forte, isso que eu estou trabalhando aqui, que é muito comum e as pessoas fazem isso sem querer. É muito comum irmãos brasileiros, e isso também acontece também com igrejas que estão do lado do Brasil, que tem uma maioria paraguaia. Irmãos brasileiros estão direto pregando só em português e, tipo assim, atropela, tá? Tá do lado do Paraguai e vão atropelar como se tivesse direito de falar e quem quiser que entenda, né?
Então, irmão, você tem que entender onde é que é a sua casa cultural e onde é a casa alheia cultural. E Deus respeita isso. Tá? Tem que ter um respeito. Eu procuro bastante aqui. Tem hora que eu prego em espanhol, tem hora que eu prego em português, tem hora que eu falo em espanhol, tem hora que eu falo. Eu fico misturando aí. Vou fazendo a mistureba aqui, porque a nossa igreja é bem misturada. Por mais que de uma forma missiológica, né, dentro de um conceito missiológico de missões, isso tanto não é correto. O correto era eu trabalhar mais com o pessoal brasileiro, mas a nossa igreja é assim, tem 30 anos assim. É como minha esposa falou, Peniel, não é você chegando agora que vai conseguir trocar coisa de um dia para o outro. Então a gente vai com muita paciência e sabedoria tentando levar isso aqui e ver o que a gente pode fazer. Temos as nossas grandes percas por causa disso, porque eu sei que tem pessoas que vêm do Paraguai e quando começam a escutar muito português, elas acabam não querendo ficar, isso é natural. E ao mesmo tempo temos o pessoal do Brasil que vem e acaba escutando um irmão falando outro espanhol, coisa e tal. E normalmente os paraguaios entendem muito mais o português e tem gente aqui que mora aqui na fronteira, sei lá, 50 anos que não tem do espanhol. É impressionante isso. Então isso é choque cultural, tá? E o missionário, seria bom você evitar isso. Se você vai trabalhar num lugar, você evitar esse tipo de coisa. É muito melhor você criar você aculturar, aprende a língua, não apenas o idioma, mas entra também na própria cosmovisão das pessoas locais e você se adaptar. Isso é muito importante. Outra coisa que eu vou aprender também com esse texto de 24, Mateus 24, 14, e eu quero chamar a atenção para vocês. Eu já estou aqui com alguns vídeos falando sobre esse texto aqui, porque, como eu falei, quando a gente vai falar de grande comissão, é falar do Mateus 28, né? Marcos capítulo 16, mas o pessoal esquece do Marcos 24, que também está inserido nisso aqui, nesse id, e nos dá instruções muito fortes sobre como deve ser pregado, aonde deve ser pregado, aonde, como e onde é o resultado. Quando o evangelho do reino for pregado, como testemunho a todas as nações. Ou seja, existe um testemunhar no ambiente inserido em cada etnia, segundo a sua língua, segundo a sua cosmovisão. Não um evangelho abrasileirado, não um evangelho... Irmão, isso aqui eu bato nisso aqui, porque isso aqui é um erro que os missionários brasileiros aprendem, e quando vai para o campo ele vai fazer. Entra a questão de música, estilo de trabalho. Eu vou dar aqui uma dica para você. Valorize a cultura local. Valorize a música local. A partir do momento que você valoriza a música do povo, você valoriza o povo. A partir do momento que você valoriza a língua do povo, você valoriza o povo. O povo se sente valorizado por você. A partir do momento que você valoriza a comida do povo, e dependendo do lugar, essa questão de comida é muito forte, tá? Vai a dica aqui para você. Vamos falar assim, nível médio. Você sair do Brasil e vem aqui pro Paraguai. É nível médio. O brasileiro vem, não fala da comida paraguaia. O paraguaio ele vai até ficar rindo assim, conversando com você, mas eles não vão gostar, tá? Nível hard da coisa, nível pesado. Vai para Bolívia e fala da comida deles. Você perde a amizade da pessoa. Pode ser crente, pode ser o fogo. Vai lá. Vai na Bolívia, senta à mesa dos irmãos lá e fala mal da comida deles. Irmãos, a pessoa fecha a cara diante de você, ela vai fechar a cara e a tua moral e o teu relacionamento acabou ali. Você perde a moral na hora. Acabou. Isso é uma coisa que eu falo demais para os irmãos. A gente vai para Bolívia, quando eu morava na Bolívia, o pessoal chegava do Brasil e falava, pelo amor de Deus, não toca na comida do pessoal, não fala na comida, porque é muito comum, e eu tinha, às vezes, pelo menos os irmãos que andavam comigo, eu explicava isso, irmão, para o brasileiro é muito comum o brasileiro falar da comida, essa comida e fazer comparação, porque essa comida minha avó faz assim, minha mãe faz assim, lá é assim, lá a gente coloca açúcar, lá a gente coloca sal, lá a gente faz mais grosso, lá aqui faz mais fino, e sempre fazendo comparação.
Irmão, na Bolívia eles não fazem de jeito nenhum, sabe? Isso é sistema de valores. Você tocar na comida deles, sabe? Eu acho que você fica até mais perdoado, o pessoal consegue te perdoar mais se você falar mal da mãe deles. Não exagero não. É capaz do pessoal, se você falar mal da mãe, você é capaz de falar mal da comida, o negócio é sério, é seríssimo, uma coisa seríssima. Não fala. E tem lugares que não é só comentário, é a forma com que você vai receber a comida. Eles vão te dar uma comida, eles não querem que você estenda uma mão, eles querem que você estenda as duas mãos. Olha, eu fui corrigido várias vezes isso. E olha que eu fico aprendendo isso. E às vezes na prática você faz bobeira. Eu tô num lugar, o pessoal me oferece alguma coisa, eu faço assim. Aí o irmão fala, estenda 2 mãos, pastor. Tá? Fala até com jeito comigo, educado. E aí eu estendi as 2 mãos, mas depois eu falei, desculpa, irmão. Tá? Estendi as 2 mãos. Porque dependendo do lugar da Bolívia, se você colocar uma mão só para receber, é falta de respeito. Olha só como que é. E aí eu tinha que colocar as 2 mãos para ele colocar a comida, o prato nas minhas mãos. Eu tinha que receber com as 2 mãos. Isso assim, para nós, isso nem passa na cabeça do brasileiro que existe esse tipo de coisa. Mas são sistemas de valores. E a Bíblia diz que você tem que pregar com testemunho. Quer dizer, vivendo um testemunho. Meu celular está direto aqui apagando, aí eu fico aqui tentando ver aqui. Com testemunho a todas as nações. Quer dizer, você prega o evangelho, onde eles vão compreender, e você criando conexão, expressando o testemunho cristão, né? Levando um evangelho onde a pessoa possa compreender, não um evangelho abrasileirado. Aí tem que ter cuidado muito com os nossos ritmos de culto. Você tem que ter cuidado bastante com a questão da música, que isso é muito forte. O brasileiro é muito forte isso aqui, tá? Tem missionário que fica até com depressão, porque sai do Brasil e é acostumado com músicas brasileiras, com estilo brasileiro, e quando vai para outros lugares não encontra aquela música, e com o tempo aí começa tipo assim, porque a música conecta muito a sua emoção e o seu ambiente aonde você é formado. E o ambiente onde você foi formado para amar missões, que foi muito forte para você, o ambiente de música era aquele. E quando você sai dali, você vai encontrar um outro ambiente que não tem aquele ambiente de música, você desconecta emocionalmente daquele lugar, irmão. Aí daqui a pouco você começa, meu Deus, eu tô fraco espiritualmente, porque eu amava missões, e não... mas não é, você tá tomando um tremendo choque de cultura, choque cultural. Então, assim, você tem que chegar no campo consciente daquilo. É muito melhor você, quando você sai do seu ambiente cultural, é muito melhor você já até estudar a música do local e já vai escutando com antecedência e vive aquilo. E quando tu chega no campo, irmão, pega... Engraçado, eu vou contar isso aí sobre o negócio de música. Eu, quando vim aqui pro Paraguai, o meu pai, ele continuava insistindo bastante a cantar os hinos da harpa. E aí eu comecei a observar que os irmãos paraguaios, eles queriam escutar os hinos da harpa traduzidos, só que a gente não tinha. Aí nós encontramos um cancioneiro aqui no Paraguai que tinha algumas músicas, alguns hinos da harpa que era traduzido para o espanhol. E nós começamos a colocar, o pessoal ficava feliz, né? E eu vi isso. Tá? Eu vi isso na prática. Quando eu fui para a Bolívia, desapareceu completamente. E como eu comecei a trabalhar com irmãos de várias igrejas, não tanto igrejas da Assembleia de Deus, porque as igrejas da Assembleia de Deus, no caso da Bolívia, ainda muitas delas cantam os hinos da harpa traduzido em espanhol, né? Mas como as outras igrejas, nunca. Então era mais os corinhos, era Jesus Adriano Romero, Marcela Gandra, Marcos Witt, entendeu? Danilo Monteiro, uma música que o pessoal do Brasil quase nem sabe, nem conhece. Então a gente começou a cantar mais isso aí, era o dia inteiro a gente escutando. A minha esposa gosta muito de escutar as músicas em inglês, né? Tem uns cantores ingleses, ela colocava lá, a gente escutava em casa, mas pra gente cantar no culto era mais as canções. Irmão, mais de 15 anos. Quando eu voltei para cá, aqui na nossa fronteira, o pessoal aqui canta muito as hinos do Brasil, e eu não sei os hinos do Brasil, não sei. E quem começou a fazer o louvor era eu e minha esposa, e nós começamos a cantar os hinos lá da Bolívia. E os hinos lá da Bolívia é muito parecido aos hinos que é cantado no Paraguai, que é cantado nas igrejas do Paraguai.
tá? E começou a esquentar aqui dentro. Esquentou aqui. Eu fechei o carro por causa da zoada lá. E aí, meu irmão, mas eu lembro na Bolívia, eu simplesmente apaguei, sabe? Apaguei, eu vinha pro Brasil, eu ficava escutando assim, tá? Lembrava de uma música ou outra, mas não era mais meu ambiente. Imagina aí, mais de 15 anos trabalhando na Bolívia. E eu vinha uma vez, ficava um mês e pouco aqui pelo Brasil, vinha aqui visitar meus pais aqui no Paraguai, depois ia para São Paulo, Rio de Janeiro, rodava, não sei o que, coisa, voltava para Bolívia e passava o ano inteiro lá. Então eu me adaptei com muita força nesse ambiente. Isso psicologicamente, isso é muito bom para nós como missionário, tá? Sinceramente, eu aconselho a qualquer um fazer isso aí. Até é melhor você, antes de ir para o campo, veja quais são as músicas de lá e já comece, entendeu? Hudson Taylor fez isso. Hudson Taylor, se você for estudar a história de Hudson Taylor, isso em 1800 e alguma coisa, quando ele saiu da Inglaterra para ir para a China, ele procurou saber qual que era a comida que o povo comia lá e ele começou já lá na Inglaterra só comer aquela comida, para ele já não sentir falta. Tá aqui, uma boa dica. E aí ele sabia das comidas que era o que o povo chinês comia, ele já na Inglaterra pegava e procurava só comer aqui justamente para ele poder ter uma vivência cultural e não ter problema quando chegar lá na China, tá? Você pode fazer isso com alimentação, e eu acho que o que mais pesa não é nem a alimentação, tá? Para o brasileiro, o que vai mais pesar é a questão da música. Isso aqui é muito forte para o missionário evangélico brasileiro, tá? Deixa a dica aqui para você. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui falando sobre essa grande comissão, vivendo a grande comissão no campo transcultural. Amado, não é a religião cristã que vai gerar transformação no campo de missões transculturais, mas é o cristianismo vivo e verdadeiro. É o evangelho contextualizado. É você como missionário se adaptando à cultura local, se aculturando, e você tendo a capacidade de pegar as verdades bíblicas do evangelho, da palavra de transformação, e você transmitir ao povo dentro da realidade deles, local. Você transmite ao povo dentro da realidade deles, ao ponto que eles possam compreender como é que é essa vivência do cristianismo verdadeiro. Você faz isso no campo de missões. Então é isso que vai gerar. Essas pessoas, elas vão receber o evangelho, elas vão compreender a mensagem que você está trazendo, e elas vão aprender com você, porque elas vão ver em você o cristianismo prático. Isso é testemunho, tá? Não adianta você pregar uma coisa e você viver outra coisa no campo de missões. Não adianta você dizer, vive dessa forma, tá? Isso não é testemunho, você não vai testemunhar, ninguém vai ver nada. O evangelho, ele tem que ser pregado ao ponto que o povo possa compreender e o povo possa ver o evangelho sendo praticado por você como missionário. E para isso, você tem que haver uma aculturação, isso dentro de uma imersão na cultura local. Você tem que respeitar a cultura local, você tem que valorizar a cultura local. Isso entra a questão de alimentação, isso entra... Uma hora eu posso falar só de alimentação, que é um negócio bem interessante também, mas eu quero frisar aqui a questão da música para o missionário. Isso vai entrar a questão da música, vai entrar a questão da língua. Como é que você vai levar o evangelho se você não está pensando no idioma? E vai entrar na questão que é o que eu quero chamar também a atenção aqui, é a questão da cosmovisão, sistema de valores, aquilo que eles valorizam no campo de missões, aquilo que eles... Aqui é assim, essa é a frase, né? Mas no Brasil não é assim, mas aqui é assim. Isso nada ferindo aos princípios bíblicos, tá? Não estou falando disso aqui, eu estou falando sobre o relacionamento das pessoas, como é que funciona. Então, respeite as pessoas, valorize as pessoas locais, tá? O grande problema de missionário é o seguinte, ele tem uma supervalorização do projeto e ao ponto de valorizar mais o projeto que as pessoas locais. Então, começa a se valorizar muito o projeto, o nome da igreja, o nome do projeto,
E aí não há um amor para com as pessoas. E aí você vai ver aquele missionário no campo, muitas vezes não valorizando as pessoas, muitas vezes não aprendendo a língua do nativo, muitas vezes maltratando as pessoas, pisando a cultura das pessoas. Então você vai vendo uma série de coisas. Por quê? Porque o missionário ele quer exaltar o projeto deles. Como é que você vai lá para o campo transcultural, levanta o teu projeto pisando as pessoas locais? Isso não existe, né? Mas é o que acontece bastante isso, tá? Então, nesse aspecto, o evangelho realmente ele é pregado, entendido, vivido e testemunhado. Isso aqui é o cumprimento da grande comissão no campo de missões. E aí você cumpre a missão ali no campo, e aí é onde tem um crescimento do evangelho. Uma etnia ela é alcançada. Aí depois você parte para outra etnia, se Deus te levar, né? Ou senão você passa a vida inteira num povo só, e é isso aí. Tem missionário que vive a vida inteira num povo, dá a vida para um povo só, e é isso aí, tá bom? Gente, vou lá, olha só, que aqui esquentou, tá? Esquentou, chega de gravar, por mais que o tererézinho tá gostoso aqui, mas esquentou. Eu vou te convidar, ó, eu tava vendo no meu canal, mais de 60% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal. Se você chegou até agora, se inscreva. Compartilhe esses vídeos aqui que a gente está ensinando sobre missões aí pro pessoal aí que ama missões. Compartilhe esses vídeos, tá bom? E eu quero te convidar, se você veio até aqui, eu acho que você está interessado em missões, interessado no projeto que a gente faz. Eu quero te convidar a você se cadastrar para você receber os nossos e-mails sobre missões. São e-mails informativos, são os nossos informativos. Então nesses informativos eu mando testemunho, eu mando dicas sobre missões, eu falo do programa de apoio evangelístico, que é o projeto que a gente está à frente. Eu falo também do trabalho aqui no Paraguai, estou falando, né, do que a gente está fazendo, né, mando links de vídeo, falo um monte de coisa. Toda semana eu estou escrevendo alguma coisa. Então, para você fazer o cadastro, é o primeiro link aqui na descrição, tá aqui na descrição do vídeo aqui, tá? Você faz o teu cadastro. Primeiro tem escrito assim, receba nossos e-mails sobre missões, tá? Aí você vai clicar, vai abrir uma página, você coloca o seu nome, seu e-mail, tem que confirmar, tem que abrir o seu e-mail, vai lá no teu e-mail, confirma os e-mails tudo certinho, terminou, aí você vai começar a receber nossos e-mails, tá bom? E não esquece de abrir, vai abrindo os e-mails, lê os e-mails, tem testemunho, tem muita dica sobre missões, vai ser benção para você. Bom, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais.